Boa noite, gente. Todos bem-vindos à Neurodiversidade Consciente desta semana. Hoje estou só eu, para dar uma variada, e o tema de hoje é o orgulho autista, que no mês de junho era uma temática que deveria, mas a gente teve outras questões e outros temas para trabalhar, então a gente não poderia esquecer do orgulho autista. E refletindo sobre o que falar dentro dessa temática, e a gente chegou na conclusão de que trazer como o autismo ele é representado é uma questão muito importante. Isso porque a gente nos vê nas mídias de uma ou outra maneira, e isso faz uma diferença de como a gente entende. A escolha foi de um seriado muito datado, que é o The Good Doctor. E muitas coisas são importantes de serem entendidas quando a gente pensa nessa temática. Daí a preparação de um slide foi muito importante para facilitar, até para vocês pegarem essa questão. Então, do que a gente vai falar hoje? Capacitismo, rede de apoio a pessoas com deficiência, PCD, né, o termo pessoas com deficiência. Já vim usando pessoa PCD, mas aí é redundante. Mas não só a pessoa com deficiência, mas também aos familiares. O contexto histórico, que vai trazer a questão dos diagnósticos nomeados. Desenvolvimento PCD no sentido de que é uma pessoa, e é uma pessoa que se desenvolve à sua maneira. Níveis de suporte. Então, a gente vai ver isso no personagem, colocando numa visão mais 2026. Neurodivergente andando juntos, nessa linha de que os colegas dele provavelmente talvez tenham alguma neurodivergência, mas isso não é retratado. Limites e potenciais da realidade. Do que é que a gente não vai conseguir falar aqui, porque a gente precisa ter um foco. A lógica do sistema de saúde estadunidense. Por que eu estou falando do sistema de saúde estadunidense? É o sistema de saúde retratado no seriado. Então, a ideia aqui é entender o quanto é um sistema de saúde caro, por vezes inacessível, porém, contudo, todavia, o seriado meio que ignora esse elemento e fica só a partir do paciente que chegou até eles. Em um episódio ou outro, ele cita questões de racismo, questões de gênero, questões de custo, mas via de regra ele ignora isso. Dificuldades socioeconômicas. Isso porque parece que nenhum dos personagens lá tem dificuldades econômicas, de maneira geral. Ou seja, é uma questão ignorada. Também os outros personagens da série, que têm as suas questões ali representadas, por vezes questões de gênero, questões de personalidade, questões de vida como um todo, paternidade, maternidade, amor e assim por diante. Também as questões de gênero por aqui não serão pensadas, porque a gente vai girar em torno de tem um personagem autista que é central. Aspectos do capitalismo, que vão passar aí na questão do sistema de saúde, mas também na questão de quem pode mais, quem pode menos. E por fim, e tão importante quanto, a ideia de que o posicionamento de hoje não é sobre gosto ou não gosto da série, e ela é boa ou ruim. A gente vai trazer os conceitos que eu estou retratando aqui a partir de questões apresentadas na série. Bom, dado o contexto histórico, é uma série de 2013. Sendo uma série de 2013, é uma série historicamente datada de qualquer maneira. Não tem como não ser. Então, reconhecer isso é essencial quando a gente pensa nas coisas lá de trás. Dito isso, o personagem ele tem a síndrome de Asperger, se a gente fosse colocar em diagnóstico, ou Savant, que são diagnósticos diferentes. O Asperger seria o autista funcional, pensando em termos diagnósticos antigos, e o Savant seria o autista funcional
com uma grande capacidade em uma área específica. Então, temos o filme do He-Man, por exemplo, que é um grande exemplo. Exemplo. Por quê? Quando a gente pensa no He-Man, ele é disfuncional para toda e qualquer área, exceto para cálculos, que ele faz cálculos muito complexos com muita facilidade. E aí, a gente tem o Cid 11, que é lançado em 2022, mas no Brasil ele entra em vigor em 2017 por questões de tradução, que pega tudo isso e transforma só em teia. Outro ponto a ser considerado, mas que também leva em conta o fator espírito do tempo, ou Zeitgeist, né, quando a gente estuda na psicologia, que é, o autor não é autista. E, por fim, o próprio representado, personagem representado, ele é entendido como o autismo era visto na época, especialmente o Savan, com os polos sempre nos extremos e de maneira realmente estereotipada. Então, aqui a gente já entra com bastante crítica para o seriado. Outro ponto. A síndrome de Savant, ela via de regra acaba vindo com baixo QI e alguma habilidade, e o Asperger é como eu trouxe anteriormente. Bom, dito isso, a gente só mandar uma boa noite aqui. Dito isso, agora a gente começa propriamente entendendo a série. Por que isso é importante? Especialmente quando a gente pensa no primeiro episódio. O primeiro episódio é o que faz uma série ficar famosa ou não, ser reconhecida ou não. E o primeiro episódio ele já é o capacitismo na sua faceta mais cruel até. Porque tem duas coisas acontecendo o tempo inteiro no primeiro episódio. É o hospital se negando a aceitar ele como residente de cirurgia e ele todo empolgado. O argumento do hospital é de que ele é um profissional autista, então seria melhor ter um outro candidato selecionado. E ninguém está disposto a arredar o pé, exceto quem o indicou, que é o Dr. Glassman, que na verdade foi o tutor barra pai do Shawn, que é o personagem principal. Então, tem até um toque pessoal nele investir no Shawn, né, nesse sentido. E esse debate ele acontece. O Shawn ele vem para a cidade que ele vai trabalhar e no meio do caminho ocorre um acidente no aeroporto em que ele está e um jovem se machuca. O Shawn demonstra ali uma excelente capacidade emocional de lidar com as coisas. Isso porque na pressão ele consegue fazer o tratamento de um garoto usando ferramentas improvisadas e salva realmente a vida dele. Destaca-se já nesse episódio que ele arranja uma confusão muito grande justamente por não saber comunicar que precisava de um estilete ou alguma coisa cortante para salvar alguém. Daí ele tem uma briga com a segurança, pega escondido, ou melhor, pega sorrateiro, sai correndo, quase é apanhado por eles, e assim por diante. Nesse meio tempo, ele acaba indo para o hospital na ambulância junto com esse garoto. O que ocorre a partir disso é que a diretoria do hospital não está aceitando a presença dele como residente. Só que na hora que eles vão negar, aparece na mídia que o Shawn foi quem salvou esse garoto e o próprio Dr. Glassman, que estava lá como o maior cargo do hospital, como diretor, tem que colocar o cargo à prova se o Shawn não funcionar, se não der conta do trabalho. Daí, então, a gente vê uma grande faceta cruel do capacitismo. Para ele ser aceito enquanto uma pessoa capaz de trabalhar, ele teve que fazer um evento que aparecia na mídia, ter um controle emocional gigantesco, ou pelo menos uma capacidade de fazer coisas sob pressão, uma aposta do cargo de diretor, e ainda o argumento de que ele era um savant. Tradução:
Ele só poderia entrar também se fosse um autista gênio. A primeira temporada, ela segue também nesta linha. O que isso quer dizer? Por exemplo, do segundo episódio para frente, lembrando que isso vai melhorando a cada episódio e a cada temporada, ele é colocado sempre de lado, ele não entende o porquê isso acontece, e ao mesmo tempo tudo que ele faz, ele dá o máximo dele e vai bem, especialmente como diagnosticador. Isso é uma questão que destaca mais lá para frente. E as pessoas vão tentando ali se conectar com ele com uma dificuldade muito grande. O tempo todo, até que ele realmente seja aceito, é preciso ter carteiradas para que ele participe da equipe, é preciso uma pressão, é preciso ele sempre ter resultados excelentes para ser considerado aceitável. Isso apesar das questões de comunicação. E sequer foi considerada a questão emocional dele, o quanto ele conseguiu gerir uma situação de pressão. Na primeira temporada para a segunda, ele ainda tá em termos modernos, nível de suporte 2, porque o Dr. Glesman e outras pessoas acabam tendo que auxiliar ele em muitas coisas que são básicas. Outra questão que ele também apresenta são poucos vínculos reais, uma altíssima rigidez cognitiva e interesse restrito. Interesse restrito a quê? A medicina. Então, dentro dessa linha, a gente vai ter uma primeira temporada de desenvolvimento do personagem, num sentido médico, conseguindo conquistar o próprio espaço, e também os limites da própria deficiência. Inclusive, os colegas pegam o mérito dele de maneira não ética. É muito comum ele perceber coisas nessa primeira temporada e comunicar de maneira muito ruim. E alguém tem que ir adivinhando, e as pessoas ao longo do caminho vão se acostumando com esse conceito. Em outras palavras, esse vínculo vai ser construído na equipe. Daqui, a gente já começa a entrar em outros pontos importantes. Porque na segunda temporada ele já provou que era parte da equipe. Os colegas se adaptaram e até apoiam ele. Não necessariamente eles são uma rede de suporte formal, mas eles lidam com as questões dele e naturalizam. O que também é um impacto negativo, porque naturalizam sem ensinar, sem mostrar um caminho, especialmente nas habilidades sociais. E especialmente a Claire é uma colega que se adapta muito bem com ele e consegue traduzir ele boa parte das vezes. No que se refere à comunicação, nessa temporada ele ainda tem muita dificuldade e ele acaba ficando, entre aspas, no operacional da cirurgia, que é realizar bem uma cirurgia e diagnosticar bem. Em outras palavras, estamos falando de duas competências: a de fazer a cirurgia bem e de ser um excelente diagnosticador, que ele geralmente se destaca. É importante salientar aqui que sempre há uma diferenciação, já a partir da primeira temporada, do mecanismo de funcionamento dele. Então, mostra ele com a memória visual dele, que ele vai lembrando dos livros, dos conteúdos, relacionando um conteúdo com o outro, na ideia de que ele tem um corpo humano desenhado lá dentro. Dentro onde? Dentro da cabeça dele. E aí, de fato, com isso, obtém resultados diferenciais. Diferenciais no sentido de que ele consegue fazer relações que os outros não fazem, e diferenciados em relação aos colegas. E aí daí uma coisa que fica uma incógnita no seriado é, não necessariamente ele faz algo melhor, só que também não é mostrado os acertos e destaque dos outros da mesma maneira. Mas ainda assim a gente entra naquela ideia de que, para ele ter sido considerado bom e igual aos outros, ele tem que ser melhor. E o ambiente, a partir desse momento em que todo mundo aceita ele, se torna anormalmente inclusivo. Já nessa segunda temporada, ele começa a melhorar a comunicação,
tendo aí um complemento dos colegas, e os vínculos já começam a se estabelecer, não só vínculos de trabalho, mas vínculos com amigos fora do ambiente de trabalho. Ou seja, a vida do Shawn ele já começa a ganhar corpo social. Esse corpo social vem através da personagem Leia, que na verdade vai se tornar a esposa dele posteriormente, a gente já vai chegar nesse ponto. E é quem abre literalmente as portas do apartamento dele para ter alguém para entrar na vida dele, para ajudar ele com as coisas, e assim por diante. Nesse meio caminho sempre vão ocorrendo casos e situações, e assim por diante do aspecto médico, que não são importantes aqui para nós. Na terceira temporada, a gente vira o eixo desse seriado para uma questão mais importante, porque tanto a gente entra com outro capacitismo aqui, tanto a gente aparece com desenvolvimento de relações sociais. Isso porque o Shawn ele já começa nessa terceira temporada com um conflito que é do capacitismo mais ampliado. Porque troca-se o chefe de cirurgia e o chefe de cirurgia considera que o Shawn não vai ser um bom cirurgião pela questão de comunicação. E daí ele expulsa o Shawn da equipe de cirurgia e joga ele para patologia. Porque ele é um excelente diagnosticador. E na opinião desse chefe, o Shawn não presta para ser cirurgião, portanto deve ficar lá. E de fato ele obtém muito sucesso como patologista. Só que não é o que ele queria ser. E esse cara advoga por todas as razões possíveis, e é teimoso nesse ponto, de não voltar ao chão para a cirurgia. A equipe que estava junto com ele aceita isso de uma maneira relutante, mas não tem muito o que fazer, porque é uma questão hierárquica. E, ao mesmo tempo, tenta fazer com que ele volte o tempo todo. E o próprio Shawn vai tentando não ceder esse lugar. E aí, dentro dessa perspectiva, ele acaba precisando aprender uma redução de rigidez cognitiva que vai estar ligada a um fator amoroso mesmo e de relação social. Porque a colega de trabalho dele, da patologia, na verdade, vira a namorada dessa temporada. E por que é assim importante? Ele nunca sequer tinha cogitado o conceito de namorar. Um debate sobre competência de trabalho entra aqui nesse ponto que é muito essencial. Ser um cirurgião passa por várias competências, na verdade, qualquer profissão. De fato, a competência é uma questão que o Shawn vai ter dificuldade para sempre, porque ele é autista. Não quer dizer que ele não possa ser treinado, não quer dizer que ele não possa melhorar. Mas ainda é uma deficiência e essa limitação vai estar ali presente. Então, mesmo quando ele for bem treinado, haverão particularidades a serem consideradas. E aí fica uma pergunta. Ele não saber comunicar torna ele incapaz de ser cirurgião? Não, porque isso não é a capacidade central. Assim como outros profissionais terão ali outras questões que também têm que ser treinadas. Numa temporada para frente, tem uma personagem que tem algum problema na mão, e aí ela de fato não pode operar, mas operar vai exigir sensibilidade das mãos, e de fato isso a impede de ser cirurgião. Então, voltando ao aspecto pessoal dele, essa moça, que é a Carly, faz muito esforço para que ele consiga se relacionar com ela nos aspectos emocionais, na sexualidade e no próprio sexo. Ela lê revistas, ela estuda sobre autismo, ela se adapta à comunicação direta dele, ela literalmente responde todas as perguntas que ele faz de coisas básicas. E a própria equipe também já está sabendo lidar melhor com isso. E aí entra uma questão que fica, de certa maneira, cômica, porque por ele não saber os limites e tabus, ele acaba falando sobre sexualidade e sobre essas questões, até de afetos, com todo mundo que é suporte dele, que é principalmente o Dr. Klesman, Tutor, Leia
que é a futura esposa, mas a primeira melhor amiga no sentido de que ela é quem abriu o mundo para ele, e os colegas de trabalho. Então, se ele tem uma situação que ele precisa enfrentar, ele vai e questiona todo mundo ao redor para chegar numa resposta, inclusive questões íntimas. O que é uma questão complexa para Carly, que é a namorada, mas ela não tem outra coisa a fazer senão aceitar. Até porque ela não conseguiria ser um suporte sozinha. Mas ao mesmo tempo não é ensinado para ele os limites disso. E de certa maneira isso escancara para a gente que a gente cria tabu demais para temas que são naturais. A Carly acaba abrindo para ele a ideia da conexão com as emoções, e ao mesmo tempo a expectativa que ela tem sobre ele é que ele vai conseguir manter um relacionamento dentro ali das regras sociais, muito engessado. E isso acaba pesando no relacionamento deles, porque ele inclusive aprende a amar a Carly. Porém, um amor dentro desses moldes, e isso acaba sendo estressante para ele e para ela. Tanto é que o primeiro encontro dos dois deu muito certo, ele foi muito bem, só que foi estressante porque ele não sabia o que poderia ou não fazer, o que era ou não certo. Era como um grande livro de regras que ele tinha que interpretar. E por isso foi horrível o primeiro encontro para ele. Daí ele teve todo um processo para entender se faria isso ou não de novo, e assim por diante. Até que, eventualmente, depois de várias tentativas, eles conseguem manter uma relação sexual. Isso que Carly teve muita paciência nesse processo. Também a gente vai falar de suporte familiar e escolhas que fazemos durante a vida. Porque tem uma parte mais para o final dessa temporada que o Sean vai falar com a mãe que o abandonou e com o pai que o abandonou. O pai tinha diversas questões, inclusive com alcoolismo, e a mãe o largou porque não conseguia cuidar dele e do irmão. E o irmão dele morreu. Teve algum tipo de acidente, que não vale colocar aqui. Nessa questão, os pais então não tiveram suporte algum para cuidar de uma criança autista, o que impactou a necessidade dele ir para o tutor, que é o Dr. Glassman. Essa conexão com as emoções, ela vem mais para o final, que é quando a Carly percebe que o Sean, na verdade, ama a Carly. E isso faz todo sentido porque, de novo, quem abriu o mundo para o Sean foi Leia e não Carly. Carly ampliou o mundo para a questão sensorial, para a questão de outras modalidades de relação e assim por diante. Inclusive, é até particularmente cômico, porque quando ele também tem a primeira relação sexual, ele acaba ficando, entre aspas, viciado nesse processo. E aí, por vezes, ele acorda de madrugada, espera ela por 3 horas, calcula o tempo para não atrasarem para o trabalho e assim por diante. Carly também dá alguns sinais de altas habilidades por todo o comportamento dela, mas, de novo, no seriado isso não é dito explicitamente de ninguém. Bom, no final da terceira temporada, troca-se o chefe de cirurgia, e para isso, de novo, há de se fazer um sacrifício. Um dos médicos se torna o diretor, no lugar do Dr. Glassman, que teve ali uma questão com um tumor no cérebro e aí não dava conta mais, e o Sean também teve que lidar com essa condição dele, do tumor, de cuidar de alguém, e não mais ser só quem é o cuidado. Isso é importante porque o Dr. Glassman cuidava de tudo e o Sean, nessa temporada, ele quer tentar cuidar mais de si. Na quarta temporada, o Sean acaba já namorando com a Leia, que na verdade não aceita isso muito fácil. Ela só realmente topa o desafio de namorar com um autista, que ela negou o tempo todo por ele ser autista, apesar de tudo, e ele fazendo muito esforço, após ele quase morrer em um desastre. Então, a gente acaba entrando aí em temáticas de beleza, estamos entrando em um namoro e como que eu vou lidar com isso. Com a Leia, já é uma coisa que flui de uma outra maneira que não é a mesma exigência que a Carla dava para ele, de cumprir certos ritos sociais.
Existe um complemento de Leia ser muito espalhafatosa, em um certo sentido desorganizada, e o chão extremamente rígido, algo típico do quadro. E nessa perspectiva, os dois se unem. O chão continua falando de coisas fora do rito social de maneira aberta demais, então ele fala sobre os seios da Leia em um caso, por causa de um caso clínico, e ela só fica de boa. As questões sexuais também ele acaba comentando muito abertamente. Já menos porque a Leia vai ensinando ele aos poucos. E ela consegue entrar na linguagem dele. Destaca-se também que ele começa a ser responsabilizado aqui. No sentido de que na quarta temporada a gente entra numa questão que é a primeira cirurgia. Ou na quarta ou na terceira. Mas já entra na questão da primeira cirurgia. E a doutora Lin, que se torna, nesse momento, a nova chefe de cirurgia, depois do médico que expulsou o chão na cirurgia, dá para o chão o suporte necessário, que é para ele fazer o procedimento de novo, de novo, de novo, com cada enfermeira junta. E a doutora Lin tem essa sensibilidade de dar a cada um a sua necessidade. Os médicos, nesse momento, passam, então, a concordar e discordar de maneira de lidar com o chão, mas cada um vai incentivando ele, supondo que ele é capaz, até que ele consiga. E isso é muito interessante. Daí, entram também outros residentes, uma etapa em que o residente mais velho tem que ensinar o residente mais novo. Daí o chão precisa fazer pesquisas e estudos e aprender a perguntar às pessoas sobre isso, sobre como se lidera, como se lê o outro. E ele faz tudo de maneira muito pragmática. Então ele entrega listas de acerto e de erro, ele pergunta cada demanda de maneira bem pragmática. Então, por exemplo, tem um momento em que uma residente diz que não tem certeza que ele está apoiando. E a outra é muito insegura. Então ele entrega uma lista de você fez esses erros e eu te apoiei. E para que estava inseguro, ele fala, você acertou isso, isso, isso. E aí ele acaba treinando com cada residente habilidade por habilidade. E tudo bem, ele chegou na liderança dele. Filhos entra aqui porque a Leia é engravida, aí eles têm que lidar com a questão de ser pai ou não, com a questão emocional e o desafio dela, que acaba não dando muita conta do que ele está fazendo e de como ele está sentindo. E esse filho acaba virando um aborto espontâneo, inclusive. Bom, e aqui a gente entra em uma questão, já mais finalizando, que essa é uma série que, considerando o contexto histórico, traz um personagem que até se desenvolve, a rede de suporte que é para o personagem, mas que não pode se limitar a só uma pessoa, treinamento de habilidades, tanto habilidades sociais quanto habilidades práticas, de organização de vida, treinado como? Ele tem que perguntar às pessoas, as pessoas respondem, ele vai coletando esses retornos sociais, a melhoria nas relações humanas, isso porque ele tem que lidar com elas em várias dimensões ao longo do processo, e também as pessoas têm que lidar com ele, o que acaba também sendo importante para os outros personagens. Também a responsabilização, porque quando ele erra, ele também precisa ser responsabilizado. Ao mesmo tempo que ele agora precisa olhar para o outro e ensinar esse outro. Um destaque de que o personagem é sempre colocado sobre esses temas, todo o tempo. Então tem um episódio ou outro que, inclusive, ele é confrontado com a ideia de ser autista, de pais de um adolescente autista, e não querem que ele faça cirurgia porque é um médico autista. E isso gera toda uma questão. Também tem um momento em que ele encontra um médico já muito mais velho, um médico referência, que ele percebe ser autista por todo o comportamento, e esse médico não admite. É interessante que esse médico mais velho, ele fazia cirurgia sempre com a mão na mesma posição,
e adquirir um problema na mão justamente por isso. Fica difícil saber se o chão é realmente melhor do que os outros, ainda que ao mesmo tempo isso é muito colocado, porque para ele estar aí, ele teve que ser melhor do que os outros. Simultaneamente, todos os médicos são tão bons quanto ele, num sentido cotidiano e na prática do trabalho. E parece que por vezes isso fica ignorado. Bom, por hoje é isso, gente. Boa noite para vocês. Espero que vocês curtam, compartilhem e comentem.